Fogo é o novo livro de Itamar Vieira Filho, o mesmo autor de Torto Arado, né? Um grande sucesso editorial, lançado em 2019 e que tem vídeo aqui no canal que eu recomendo que você assista. Eu gostei muito de Torto Arado. E hoje, então, nós vamos falar deste novo romance, o segundo romance do Itamar, né? E claro que havia muita expectativa, e ainda há, para quem não leu, né, em torno desse segundo romance. Mas o que causou maior estranhamento foi a polêmica criada quando o escritor, o Itamar, responde a uma crítica da professora Lígia Diniz, da Universidade Federal de Minas Gerais, que aponta as fragilidades do seu novo livro. Como se não bastasse esse estranhamento, né, de um escritor rebater uma crítica, né? Além disso, o escritor angolano, que não tinha muito a ver com essa história, o José Eduardo Agualusa, ainda escreve uma carta aberta a Itamar, né, recriminando por tal postura, dizendo ao Itamar o quanto a crítica literária séria, né, estou falando da séria, né, ela é necessária, inclusive para os próprios escritores. Ou seja, é a crítica da crítica da crítica, né? Então, estava ali instalada uma polêmica, né? As pessoas até me ligavam para saber minha opinião, e aí eu resolvi, então, fazer a resenha no vídeo de hoje. Então, a gente vai fazer a resenha de Salvar o Fogo, mas vai também falar um pouquinho do papel da crítica literária. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, escritora, pesquisadora, mestre e doutora em literatura, né? E você está no Bíblio, peço que você fique até o final. Eu vou primeiro fazer a resenha, depois eu vou entrar na polêmica, né? E é para a gente discutir um pouco, né? Para a gente entender um pouco essa polêmica. Peço que você deixe seu like se você gostar do vídeo, que você se inscreva, enfim, tudo que é tão importante para um canal de literatura. Bem, Salvar o Fogo é um romance polifônico. O que é um romance polifônico? Que tem vários narradores ou várias vozes, como a gente fala em literatura. E ele então vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, quem narra é o Moisés, o caçula de uma família de muitos irmãos que mora na Tapera, um lugar muito pobre, no interior do Brasil, dominado pela igreja que tem ali um mosteiro. Os habitantes da Tapera, para poderem viver ali, ter uma casa, ter uma pequena lavoura, eles têm de pagar uma taxa para a igreja que se diz dona de toda a Tapera. O pai do Moisés, ele se recusa a pagar essa taxa, porque ele diz que a família dele está ali há muitos anos e que ela é a verdadeira dona da terra. Então, essa polêmica da terra, que também apareceu em Torto Arado, ela se repete em Salvar o Fogo. Nessa parte, a gente conhece a família pelo olhar de Moisés, que mora só com a irmã, né, a irmã Luzia, e com o pai chamado Mundinho, já que os irmãos mais velhos se mudaram da Tapera em busca ali de melhores condições de vida. Luzia, a irmã, era muito dura com Moisés, mesmo quando ele era bem pequeno, e dizia que a mãe dele havia morrido por causa dele, porque ele era muito ruim. E isso, claro, era uma grande maldade e marcou Moisés para sempre. E passa para nós, leitores, que tem um mistério no nascimento do Moisés, né? Já que o seu nascimento foi ali nas águas do rio Paraguaçu, lembra o episódio da Bíblia, ele é coado, né? Ele é
como pego das águas, e por isso mesmo o seu nome de Moisés. Na segunda parte, o narrador, também em primeira pessoa, não é mais o Moisés, e sim a Luzia. A Luzia, ela tem uma corcunda, que é alvo de gozações das crianças da tapera, dos vizinhos, quando ela passa todo mundo comenta. Então nessa parte a gente descobre um pouco como essa corcunda apareceu, né? Além de outros segredos da família que o Moisés não tinha conhecimento. Então a gente vai agora olhando pela visão da Luzia, que é mais velha, que sabe muito mais do que o Moisés. Já a terceira parte, ela é narrada em terceira pessoa e vai contar um pouco a história de Maria Cabocla, ou Marinha, que é a irmã mais velha ali deles, né? Mais velha não, é a irmã deles, ali é mais velha que o Moisés, e a sua relação com a Luzia. E por fim, a última parte, chamada A Alma Selvagem, que acho que o escritor tentou ali resolver alguns mistérios, né, algumas questões que haviam ficado sem solução ao longo do livro, né? Mas nada assim que pedisse uma solução. Desde o começo, há a suspeita de que Luzia ela seja capaz de invocar o fogo, e isso permeia todo o livro. Eu não vou dar mais spoilers para não estragar a sua leitura, né? Eu quero que você leia o livro, mas em linhas gerais essa é a história. Agora eu quero fazer uma breve análise do livro, né? Porque eu acho importante, né? É um livro excepcional? Não. E por quê? Principalmente porque não é um livro original como foi Torturado. Salvar o Fogo, ele me pareceu, se não uma continuação de Torturado, uma história muito parecida. E aí eu sou obrigada a concordar com a professora Lígia Diniz, né? O escritor, ele repete em Salvar o Fogo o mesmo esquema. Claro que isso não é raro em literatura, pelo contrário, é até comum. Vou dar um exemplo. Se você ler todos os livros da escritora Agatha Christie, você vai perceber que ela segue sempre o mesmo esquema. Mas isso era uma coisa que todo mundo sabia, toda a crítica sabia, a Agatha Christie não se importava com isso, né? E era literatura policial, que é uma literatura de entretenimento. Quando você pega, por exemplo, o contrário, um escritor da qualidade do Saramago, você vai ver pela obra dele, né, que é muito diferente um livro do outro da obra do Saramago, todos de muita qualidade. Não há em Salvar o Fogo um capítulo impactante como foi o primeiro capítulo de Torturado, e que, na minha modesta opinião, é o grande responsável pelo sucesso do livro. Há em Salvar o Fogo algumas passagens das personagens do Torturado, as irmãs, né, a Bibiana e a Belonísia, né? Mas aparece como uma referência que se perde para quem não lê o livro ou não se lembra mais do nome da personagem. Então, quando você joga assim esses personagens, né, se por um lado parece um recurso interessante mostrar o futuro, né, de um personagem de um livro anterior, de outro lado, você não entende muito bem. A Maria Cabocla, a Marinha, ela fala que tem saudade da Belonísia. E a gente se pergunta, se não lê o livro, né, se não lê o Torturado, quem é Belonísia? Então, isso acaba sendo um acúmulo de personagens que acontecem em Salvar o Fogo, não apenas esses, outros, e que acabam não tendo o devido aprofundamento. Também, na minha opinião, gente, isso é meu gosto pessoal, eu achei que a história de Salvar o Fogo não contagia. E acho que, ao usar a polifonia,
um autor precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque quando ele interrompe uma voz para usar outra, se o escritor não for muito hábil, ele quebra o vínculo que o leitor tinha com o personagem. Foi o que aconteceu, pelo menos comigo, em relação ao personagem Moisés, que narra a primeira parte do livro. A impressão que eu tive é que o personagem ficou perdido. E mesmo que ele retorne nas últimas páginas, né? Eu não consegui novamente, eu acredito que talvez não apenas eu, outros leitores, a gente não consegue mais se envolver com Moisés. Então, isso é um risco da polifonia, tá? Principalmente quando são muitas vozes, como é em Salvar o Fogo, e não apenas duas, por exemplo. Entretanto, o que mais me incomodou em Salvar o Fogo e que não aparece na crítica da professora foi o uso exagerado de elementos, né? Seja de temas a serem abordados, seja de personagens, seja de recursos narrativos, né? Parece que juntou tudo no mesmo livro, né? Os temas são tantos que, como os personagens, eles também não são bem aprofundados. Veja, há a questão da terra, há a questão da pobreza, há a questão do racismo, há a questão do misticismo, há a questão do poder da igreja, há a questão do abuso infantil, da pedofilia, há a questão do feminismo e por aí vai, né? Então é como se o escritor pensasse que ele precisasse esgotar todos os temas num único livro, né? A literatura, ela não é um estudo sociológico. Por mais que o Itamar já tenha afirmado justamente o contrário, né? Que ele faz ficção e não sociologia, né? Eu acho que talvez sem perceber ele tenha caído na armadilha. Muitos escritores caem nessa armadilha, né? E aqui eu faço um alerta, né? Não é uma crítica, é um alerta não apenas ao Itamar, mas a outros escritores, né? Que pensam que a literatura tem de ser o tempo todo engajada. Literatura não é a mesma coisa do que sociologia. Por isso ela não é necessário que ela seja sempre engajada, que ela seja sempre de crítica social. Em literatura, o mais importante é a história, é a emoção e não os conceitos de crítica social que eu acredito e que eu acho que eu tenho de passar. Não, vai para a academia, vai fazer estudo sociológico na academia. Não é uma aula. E também nisso eu acho que Salvar o Fogo exagera, pois tem muitos momentos, né, que eu percebo ali uma aula, né, um didatismo quase de forma escancarada. E isso torna a leitura chata, né? Eu gosto, vou dar um exemplo de quem faz isso muito bem, né? Uma aula de boa literatura que faz crítica social sem parecer que faz. É Capitães da Areia, de Jorge Amado. É uma história belíssima, os personagens mexem conosco, né? Mas Amado, né? Jorge Amado compreendia que o mais importante era contar bem a história daqueles personagens, sem didatismo, para que a crítica social ela fosse absorvida sem o leitor perceber, apenas pela emoção. Então, o papel da literatura que consegue isso, ele muda a sociedade. O didatismo é muito chato. Eu não quero dar spoiler, mas o final de Salvar o Fogo, pelo menos para mim, parece um enxerto que não combina com o livro todo e traz mais vários elementos estranhos à história, como se fosse uma explicação necessária. E eu lembro de novo, não era necessária. Vamos pensar na teoria do iceberg do Hemingway, né? E que dizia que
que ele frisava que um escritor não precisa explicar tudo. O leitor, ele não é um incapaz, né? É preciso deixar que o leitor faça a sua parte, use a imaginação. E mesmo que ele interprete diferente do que você, como escritor, imaginou, tá valendo, ele é outra pessoa, tá? Claro que há passagens no livro que eu gostei muito, que são justamente aquelas em que o Itamar deixa fluir a emoção sem se preocupar com esquemas ou fórmulas de sucesso, né? Eu poderia falar horas sobre as qualidades e as fragilidades do livro Salvar o Fogo, mas justamente por estarmos na internet, né, e não em uma revista especializada de literatura, creio que esses são os pontos que mais me chamaram a atenção. E como muitos pediram para que eu falasse, eu usei esse espaço um pouco para também falar de crítica literária. Por quê? Porque eu preciso salientar o papel da crítica literária, né? Eu sou obrigada a concordar com o escritor Angalussa que as críticas literárias sérias, elas são necessárias, né? E elas devem ser feitas por quem tem preparo para isso, né? Como a professora Lígia, né? É claro que qualquer um lê, qualquer um dá opinião, mas a crítica literária precisa de estudo, precisa de pesquisa. A literatura é o objeto de estudo e de trabalho da professora Lígia, que eu não conheço, não tenho razão nenhuma aqui para estar defendendo, né? Mas eu acho que ela fez uma boa crítica. A gente tem de reconhecer que ela tenha essa capacidade e esse preparo e que fez, então, uma crítica bem argumentada. Creio, correndo o risco de estar errada, porque eu erro, você erra, todo mundo erra, né? Que o Itamar teve um sucesso muito surpreendente para um primeiro livro, como ele teve com o Torto Arado. E ele estava acostumado somente a elogios. E eu sei, como escritora, então do outro lado agora do balcão, o quanto é difícil se receber uma crítica que aponta para as fragilidades da nossa obra. Entretanto, eu acredito que o Itamar se enganou. Primeiro, ao responder à crítica. Não era uma mesa redonda de debates, a professora não estava escrevendo para ele, mas para os leitores de uma revista. E depois, por rebater, alegando de uma forma muito rasa que a professora havia sido racista. Ora, eu peço que você leia a crítica, eu li, né, a crítica toda, e não havia uma linha sequer que aludisse a um problema de racismo. Então, acho que hoje está muito na moda as pessoas, quando não têm argumento, recorrer ao lugar de fala. Eu sou a primeira a reconhecer a importância do lugar de fala, mas quando ele é bem empregado. Nós não podemos querer, por exemplo, que um escritor, por ser negro, tenha sua obra apenas avaliada por negros, ou uma obra de um autor branco somente avaliada por brancos, né? Isso seria com um contrassenso. Isso não combina com pesquisa, não combina com estudo e não, sobretudo, não combina com democracia, né? Em que as pessoas têm liberdade de ter opinião divergente da nossa e tudo bem. O mais importante, que eu acho que o Itamar não atentou, é que quando uma obra merece uma crítica literária, seja ela favorável ou não à obra, mas que é feita por alguém que tem estofo para isso, né? Não gente que tem... Eu vejo muita gente, todo mundo tem muita opinião sobre livro nesse país, né? Mas essa crítica demonstra a relevância do escritor. Eu me lembro de um dia que a grande escritora e crítica Tatiana Belinque
foi ao teatro ver uma peça minha. Vejam, eu não tenho como escritora 1/1000 da importância do Itamar, mas eu me lembro muito bem daquele dia e a Tatiana já era uma senhora idosa com problemas de locomoção e eu fiquei extremamente orgulhosa quando ela se dispôs a sair de casa e ir ao teatro para avaliar um trabalho meu. Então, chamar a atenção da crítica séria, da crítica profissional, é tudo que um escritor deve desejar. E, sobretudo, ele também deve ler a crítica com atenção. Claro que crítico também erra, que crítico também tem gosto pessoal. Deixar aquela coisa toda que ele leu descansar, né? E depois ver se faz algum sentido. Se as fragilidades que foram apontadas realmente existem e se podem ser melhoradas em uma próxima obra. Repito, né? Eu recomendo que você leia O Salvar o Fogo para que você tenha a sua própria opinião, que não precisa concordar com a minha. Já disse, estamos numa democracia. E se você ainda não leu Torto Arado, eu recomendo que você leia primeiro Torto Arado, até para que você possa comparar os dois romances. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site, todas as terças-feiras eu publico as minhas crônicas que eu gostaria que você conhecesse. E deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos fazer com que literatura, com polêmica ou sem polêmica, seja alguma coisa que cresça nesse país. O Brasil lê muito pouco. Até o próximo post.